Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados que estão aqui no PDD pela primeira vez. Primeiramente, direto do Telogueiros, Douglas Araújo. Fala, galera, que prazer estar aqui no Pelo Amor de Deus, vai ser muito legal. Olha só, o prazer é todo nosso recebê-lo aqui. E completando o trio de hoje, lá do Resistência Podcast, Rodrigo Muniz. Fala aí, pessoal, aqui é o Rodrigo Muniz, estamos juntos nessa empreitada aí. Show de bola, e nós estamos reunidos hoje então para falar sobre o Espírito Santo. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né, essa pessoa da Trindade, né, porque Deus, ele é três, mas ele é um, que é três e é sempre complicado, mas hoje a gente não vai discutir aqui sobre Trindade, tá, não é objetivo, mas vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, para começar, quem é que gostaria de iniciar o nosso papo aí, me dizendo aí o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo, né, o que ou quem, né, porque é importante a gente saber o que é o Espírito Santo também, né? Então, quem é o Espírito Santo? O que ele é? Eu acho que para começar o papo sobre o que é o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa que é Deus. Então, como o Eduardo falou do começo da Trindade e tudo mais, não é a questão que a gente vai entrar, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é Deus, é uma pessoa da Trindade, então tem personalidade, ele tem ações, ele é indivisível de Deus, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é. Acho que colocar ele como uma manifestação ou uma parte de Deus seria um pouco teologicamente incorreto, e sim definir como uma pessoa, eu acho que é a melhor forma que define o Espírito Santo. É interessante a gente pensar que, não sei se vocês já repararam, já pensaram nisso, todos os assuntos que são chave, todos os assuntos que são extremamente importantes para nós, né, para nossa sobrevivência espiritual, eles são muito controversos, né? Essa questão de quem é o Espírito Santo, se ele é um com Deus, se ele é Deus, se ele é um outro Deus e tal, faz parte de toda aquela lista de temas controversos que a gente está sempre, né, e que sempre vão sendo discutidos ao longo da história, que vão sendo criados vários problemas, várias querelas ao longo da história. Então é importante a gente observar e estar atento a isso, né, a esse problema que é sempre criado em torno de assuntos-chave. E esse é um dos assuntos extremamente importantes para a nossa fé, né? Sim. Então, no caso, o Espírito Santo, ele não é uma, digamos assim, a alma de Deus, né? Digamos, uma força espiritual de Deus, algo misterioso que fica parando por aí. Não, de jeito nenhum. Não. Andando nesse mundo. Ele é Deus. Ele é Deus, né? É, por procedência do Pai e do Filho, né? Você vai ver textos aí da palavra de Deus que vai estar mostrando pra gente a procedência, né, do Espírito. Em João 15, 26, tá lá o próprio Senhor Jesus dizendo: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então ele procede do Pai, né? Procede do Pai, procede do Filho. Em outros textos também a gente vai ver isso. Então é importante que se observe isso, né? A procedência dele. Ele não veio de algum lugar, não. Ele procede do Pai. Sim. Então, no caso, ele é Deus também, né? Deus também. Ele é 100% Deus, mas é uma mesma pessoa... substância, mesma majestade, mesma glória. Sim. Mesmo louvor. Exatamente. E você vai ver diversos textos aí que vão dar ao Espírito Santo ou todos os mesmos atributos que Deus tem, né? Por exemplo, Romanos 1,4 fala da santidade do Espírito Santo, que é um atributo de Deus. Salmo 139,7 fala da onipresença de Deus, do Espírito Santo como sendo Deus, né? Isaías 11,2 fala da sabedoria. Efésios 4,4 fala da unidade. Hebreus 9,14 fala da eternidade. 1 Coríntios 2,10 fala da onisciência. Romanos 15,19 fala da onipotência. O próprio João 15,26 fala
da verdade, e tantos outros textos que a gente vai encontrar na Escritura que atestam a divindade do Espírito Santo. Então é algo que não tem como você negar. Se você crê na Escritura, não tem como você negar que o Espírito Santo é Deus também, que ele tem a mesma substância do Senhor. Quando se fala sobre pessoa, algumas pessoas podem ter o problema, né, e imaginar a pessoa como se fosse um corpo separado. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo em entidades corpóreas separadas e tudo mais, e não é isso que a gente fala quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa a gente pode definir como um ser que é consciente. Ele tem ações próprias, tem pensamentos próprios, ele age como um ser consciente. Então o Espírito, por essa definição, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Apesar de no Antigo Testamento a gente ter algumas apenas manifestações do Espírito como o poder ou a força de Deus, no Novo Testamento a gente já tem uma manifestação do Espírito Santo como uma pessoa. Jesus, ele fala dessa ideia pra gente quando ele diz que vai pedir ao Pai o Consolador. E ele fala do Espírito Santo como alguém que vem. E cria essa ideia de que o Espírito Santo não é alguma coisa, nem a força ativa de Deus, mas o próprio Deus. Então, você tem Atos 8:29 com o Espírito falando pra Filipe, e Atos 16:7 o Espírito impedindo Paulo de ir pra um lugar. Além disso, você tem o Espírito Santo aparecendo como o próprio Deus. Então, Atos 5:3, que é o capítulo 5, é o pedaço de Ananias e Safira mentindo e pecando, né? 5:3 você tem Pedro falando pra Ananias e Safira, a ponto de você mentir ao Espírito Santo. E aí ele fala de vocês mentir ao Espírito Santo. E no verso 4 você vê ele falando mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus também. Além de todas as partes onde a gente tem o poder de Deus descendo através do Espírito Santo nas pessoas também, né? Sem contar que o Espírito Santo, ele também, digamos assim, ele tem vontade própria, vamos dizer assim, né? Porque, que a gente falou, ele vem até as pessoas, mas ele também convencerá, né? Que a gente vê esses verbos sendo utilizados, isso, né? Isso principalmente aí. Como conselheiro, ele convencerá, ele guiará, ele anunciará, ele vai fazer coisas, ele tem emoções, porque a gente pode entristecer o Espírito, né? Sim. Ele pensa, ele sabe, ele intercede por nós. Então, realmente, não é uma parte em que Deus está controlando o Espírito Santo, mas ele é Deus ao mesmo tempo que ele é individual, vamos dizer assim, né? A gente podia até usar essa palavra. É um indivíduo. Faz parte do fato incompreensível de Deus, né? Sim. De você não conseguir compreender que ele sendo um, ele também é três. É bem complicado, né? Tem diversas analogias que se tenta fazer, né? De que Deus e a gente como não vai entrar na questão da Trindade, mas de que Deus faz analogia com o trevo de 3 folhas, faz analogia com os 3 estados da água, mas nenhuma dessas analogias ela é capaz de esgotar a definição sobre Deus. É impossível, é incompreensível para nós, né? Então basta a gente aceitar essa verdade, né? E por aceitar essa verdade, desfrutar dessa verdade, né? Desfrutar de toda a beleza e toda a bênção que vem através dessa verdade, né? De que o próprio Cristo ele vai dizer para nós, olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. Eu não posso enviar o Consolador. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa desfrutar da pessoa do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, desfrutando do próprio Deus, né? Com certeza. Tem os textos de João, né, que a gente citou aqui, João 14:26, João 15:26, João 16, né, que foi citado aí pelo Douglas e tal. Só esses 3 textos, eles enumeram 10 ações atribuídas ao Espírito Santo que só pode ser atribuída a uma pessoa. Não tem como uma força fazer isso, né? Que foi tudo que já foi falado. Só esses 3 textos já tem 10 atitudes, como você falou. Ele vem, né? Ele convence, ele guia, ele fala, ele anuncia, ele recebe, ele é enviado, ele faz lembrar, ele testifica, ele ensina e tantos outros aí que vão falar pra nós e mostrar pra nós. Eu acho que isso aí já é ponto definido, já é batido já. Não tem como discutir que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que a gente precisa conhecer cada vez mais, né? Sim. Foi bom que foi comentado essa explicação até que o Douglas falou antes sobre ser uma pessoa, né? Que as pessoas podem
pode se confundir, porque eu já vi pessoas se confundindo quando a gente fala, o Espírito Santo é uma pessoa, né, da Trindade. Ou melhor, o que caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa, né? Porque as pessoas têm aquela muito ideia, né, de corpo, né? Pessoa, não, é uma pessoa física, né? E não... exatamente. A pessoa talvez não faz analogia, daqui a pouco, sei lá, primeira pessoa do singular, segunda pessoa, sabe? Pessoa nesse sentido, né? Que daqui a pouco poderia ser diferente já a ideia dela. Então é interessante a gente ter comentado isso também, porque ajuda a entender, realmente. A gente vê que, né, como uma pessoa individual, né, ele vive, né? E merece glória também, porque ele é Deus, né? Isso. Ele é Deus, então merece louvor e adoração também, né? Porque... Isso. Com certeza. Eu tenho em mãos aqui um livro que chama O Deus Esquecido, do Francis Chan. Muito bom. Olha ali, hein? Link no post do Google pra você pesquisar o livro aí. Tá aí, O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, né? É um livro sensacional, muito desafiador, muito mexe bastante com a gente. Quando eu li esse livro aqui, eu falei, caramba, porque a gente tem vários conceitos, assim, acerca do Espírito Santo que vão sendo tocados, né? O Francis Chan, ele consegue tocar em certas coisas, por exemplo, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão acessando, pelo amor de Deus, eles estão talvez em busca de um apoio, de uma ajuda para saber, poxa, a gente ouve tanta coisa falando assim, do poder do Espírito Santo, né? A gente recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e tal. E essa coisa que a gente ouve por aí, né? De poder pra cá, poder pra lá, unção pra cá, unção pra lá, e batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e cada um fala uma coisa e a gente fica meio perdido. Então, de repente, o ouvinte tá procurando um esteio, né? E aí a gente tem que pensar, mas calma, peraí, pra que você quer poder, né? Uma das perguntas que o Francis Chan faz, né? Pra que você quer poder? Pra que você quer essa comunhão? Por que você quer essa comunhão? E aí isso começa, é como você pisar no freio e você, não, calma, peraí, o Espírito Santo é alguém com quem eu me relaciono, ele não é simplesmente um vendedor de alguma coisa, um distribuidor de alguma coisa, alguém que vai me dar poder, alguém que vai me dar alguma coisa com o qual eu vou me revestir, etc, etc. Não, ele é uma pessoa, ele é alguém que tem sentimento, ele é alguém que me ama, ele é o meu amigo, ele é o meu ajudador, ele é o meu consolador, ele está comigo todos os dias, sabe? Quando eu acordo, ele está comigo, quando eu vou me deitar, ele está comigo, quando eu estou dormindo, ele está comigo, em todos os momentos ele está comigo. Então, é importante que a gente valorize a pessoa do Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus conosco. Tem uma mensagem também do Ed René, que fala da grande libertação da cruz, que você fica assim, nossa, a libertação da cruz, né, que a gente recebeu do Senhor, legal, a gente foi liberto do pecado, e não é nada disso. O Ed conseguiu perceber uma coisa, ele falou assim, o Senhor Jesus na cruz, ele nos libertou de si próprio. E a gente, mas libertou de si? Sim, ele nos libertou de si, por quê? Porque se o Senhor Jesus permanecesse na terra, ele seria um objeto de idolatria. A relação que o homem estabeleceria com Deus não seria a relação saudável de espontaneidade, de amor, de relação íntima, não, mas seria um Baal. Ele seria adorado como um Baal, né? Como uma entidade, como outra qualquer. Por isso que ele fala, importa que eu vá para que o Consolador venha. Então, ele nos libertando dessa possibilidade de idolatria, ele permite que através do Espírito Santo nós estabeleçamos um relacionamento íntimo, profundo, sincero com o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo. Então é de extrema importância que a gente compreenda quem é o Espírito Santo e definitivamente que a gente entenda que ele é uma pessoa com sentimentos, que não é só alguém que vai nos dar coisas, mas que é alguém que é nosso amigo e que deseja a nossa amizade em troca também, né? É bom entender que o cristão precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, precisa ter uma intimidade, precisa ter algo maior do que ele ser a pessoa para quem eu peço ou para quem eu espero que venha empoderamento de Deus e tudo mais. Mais do que isso, alguém com quem eu falo, alguém que me ouve, alguém que faz esse caminho de relacionamento meu com o Pai e com quem eu preciso sim ter esse relacionamento para ter relacionamento com Deus.
Mas pessoal, a gente tá conversando aí já sobre, digamos assim, aquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós, né? A gente vê, e eu assim, eu gosto de pensar dessa forma, a gente até percebe algumas nuances, que parece que a Trindade, né, Deus em suas pessoas, eles são meio que uma equipe, né? Tipo, cada um tá responsável por uma área aí, né? Então lá, Deus Pai foi lá, criou o mundo, é o nosso Deus soberano, poderoso, é Jesus. Não, você vai ser responsável por salvar, né, as pessoas, você vai morrer na cruz, né? Você, né, vai derramar seu sangue. Isso revela um dos aspectos da própria igreja, né? Do plano de Deus pra igreja, né? De que, ao contrário do que muita gente pensa e faz, não, de que eu tenho que ter todos os dons. Eu já ouvi vários líderes falando assim, não, eu tenho todos os dons, que Deus me deu todos os dons do Espírito e tal, não sei o quê. E eu fiquei observando assim, falei, caramba, então, legal, né? Então você vai chutar, você vai correr pra cabecear, você vai estar no gol pra defender, você vai ser o juiz que vai apitar, né, o jogo, você vai ser o bandeirinha que vai marcar, ou seja, você vai fazer tudo, né? E o restante da congregação fica só chupando o dedo olhando você, né? Então, beleza, tranquilo. Tu é o bichão mesmo. Tu é o bichão mesmo, cara. Então, isso que você falou, Ed, realmente tem a ver com a ideia da igreja, né? Essa multitarefa, né, do Espírito ali, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dessa comunidade divina, ela refletir o propósito de Deus na igreja, de sermos um e ao mesmo tempo somos vários, né? Constituímos um só corpo. Né? Diferentes, Sim. né? Mas aí que tá. E aí, então? E o Espírito Santo faz o quê nessa trindade aí? Nessa galera, nessa comunidade? Qual que é a obra do Espírito Santo nesse mundo? Por que ele vem? O que ele faz ali pra agregar? Ou ele não tem função nenhuma? Tem muitas tem funções. Muita função. Quando você para pra procurar sobre o Espírito Santo e ver tudo que o Espírito Santo faz, as promessas que foram dadas do que o Espírito Santo faria, é bastante coisa. Então acho que a primeira delas, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, é que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E só essas três coisas já são coisas gigantescas. Convencer o homem do seu estado de pecador, convencer o homem de que existe uma justiça divina e convencer o homem de que existe um juízo de Deus vindouro. Então, Tremendo. Isso é o trabalho que o Espírito Santo faz no coração. É perceber que se não fosse o Espírito Santo, o homem não se convenceria do seu estado de pecado, não se convenceria de que Deus é justo e também não se convenceria de que existe um juízo vindouro para a vida de todas as pessoas. Olha aí. Em outras palavras, sem o Espírito Santo, Jesus morrer na cruz não vai, digamos assim, fazer sentido para nós, porque ele morreu, pagou, mas nós nunca vamos querer aquilo. Exatamente. A gente nunca vai entender essa obra de Jesus, não vai entender por que Jesus veio, por que ele precisou morrer, o que a morte dele significa, seja num plano físico ou num plano espiritual. A gente não conseguiria entender nada sobre a obra de Deus se não fosse o Espírito Santo. É daí que você vê a visão do cético, né? A visão do cético, do agnóstico, do ateu e tal. Sem a voz do Espírito Santo ali falando ao ouvido dele, né? E revelando o propósito da cruz, o propósito de Cristo, né? Que são coisas realmente que pro homem, pro mundo, é loucura. Os caras simplesmente ignoram, rejeitam e zombam, etc. Daí a importância do Espírito Santo, né? E aí a importância também de que a palavra, e olha que tremendo, né? O Espírito Santo, ele nos inspira, né? Ele nos ajuda a falar quando a gente está numa situação complicada ou quando a gente precisa testemunhar. É uma das funções do Espírito Santo, é essa. É nos ajudar a pregar, é nos ajudar a falar. A gente está numa situação ali complicada, a gente está numa situação complexa, o Espírito Santo vem e enche o nosso coração, enche nossos lábios e a gente fala, né? Tanto que o Senhor falou, olha, quando vocês estiverem diante dos reis, diante das autoridades, não se preocupem com quem vocês vão falar, porque vai ser dado para vocês, ou seja, através do Espírito Santo. Então, essa pregação da palavra, para que o mundo creia, né, para que haja fé no coração do homem, ela vem através do Espírito Santo. É uma das funções, né? É encher os nossos lábios. Sim. Além de convencer o homem do pecado e de fazer esse trabalho de interceder por nós e colocando as palavras quando a gente não sabe falar, então Romanos 8, 26, 27 fala que o Espírito iria interceder pela gente porque nós não sabemos como orar. Além disso, tem a capacitação com os dons, que às vezes é o que as pessoas resumem o Espírito Santo. Então pegam 1 Coríntios 12 e resumem que o Espírito Santo é aquilo, o que dá os dons, o que faz a pessoa ter aqueles dons para poder manifestar a obra de Deus. Isso. Além disso, Gálatas 5, 22 fala pra gente do fruto do Espírito. Então aquilo que o Espírito Santo faz gerar em nós, esse fruto da salvação que ele opera em nós. Então além de operar a salvação em nós, ele
também faz gerar esse fruto de que são todas aquelas coisas que Gálatas 5:22 fala pra gente. E mais do que isso ainda, João 14:26 fala pra gente de que ele nos ensinaria e nos lembraria dos ensinamentos. Então ele fez isso com os apóstolos, lembrando todos eles daquilo que Jesus tinha dito, daquilo que Jesus tinha feito. Não é à toa que 40, 50 anos depois de Jesus ter morrido, exatamente, a gente tem os apóstolos ditando, os discípulos né? dos apóstolos, eles ditando e pessoas escrevendo, lembrando exatamente daquilo que Jesus tinha dito, daquilo que Jesus tinha feito. Então isso é obra do Espírito Santo. Aí está o grande mistério da coisa, porque o ateu, o cético, o incrédulo, ele fica louco. Cara, como é que pode os caras lembrarem o que Jesus falou e tal, né? As palavras e tal. Será que eles estavam ali com papel e caneta anotando ali do lado, né? O que ele estava falando, né? E tal, e para poder relatar. Tem pessoas que ainda tentam provar isso e aquilo e rejeitam, né? Toda a ação do Espírito Santo nesse processo de construção das escrituras ali, dos evangelhos. E é complicado, cara. É complicado você pensar a construção do pensamento do evangelho sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é definitivamente, ele é determinante nesse processo. Sem ele, não haveria evangelho, não haveria a Bíblia como nós conhecemos hoje, né? Sim. Sem o Espírito Santo. E não só pros apóstolos, né? Creio eu também que lá em Moisés, o Espírito Santo já estava lá, ajudando Moisés, né, a escrever o Pentateuco e tal. Com porque certeza. quando Paulo escreve para Timóteo dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, ele não tinha o Novo Testamento ainda nas mãos, né? Ele tá falando também, né? E aí tu imagina só, tipo, ali foram, sei lá, alguns anos, né? Moisés, ele tá escrevendo de coisas que aconteceram antes do vô dele nascer, né? Tipo, passou por tradição oral, né? Então, muito antes do Espírito Santo, já inspirando, né? A gente entende que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Exatamente. Há um trabalho magnífico do Espírito Santo que é feito em toda a história, desde, como o Eduardo falou, antes de Moisés, e você tem tudo que o Espírito Santo vai fazendo de ditar e de lembrar de todas essas palavras no Novo Testamento, e pensando até depois de como isso vai sendo mantido, de como as coisas vão sendo mantidas e as traduções e todas as cópias que a gente tem vão sendo mantidas com uma exatidão assim incomparável com qualquer outro documento histórico. E isso é trabalho do Espírito Santo, que vai lembrando e ensinando a gente das coisas que Deus falou, daquilo que Deus quer manter no seu povo. Sim, agora tem uma outra ação do Espírito Santo que me lembrei agora, e que não tá nas escrituras, mas que tá na história. O Espírito Santo, e ele tá atuando no mundo, nesse exato momento, enquanto você tá ouvindo esse podcast, o Espírito Santo tá atuando no mundo, nesse exato momento, fortalecendo os mártires, cara. Fortalecendo aquelas pessoas que estão sofrendo perseguição por conta do Evangelho, né? Às vezes são pessoas que não tem nenhum exemplar da Bíblia, não tem nenhuma folha, né, da Escritura, mas estão ali, sabe, perseverando, sofrendo, às vezes em prisões, e vem uma força, um poder que a pessoa pensa assim, eu não sei de onde vem esse poder vem do Espírito Santo, não vem de outra pessoa senão do Espírito Santo. Ele tá ali do lado, consolando, né? Ele é o consolador, ele tá ali junto com aquela pessoa, pessoas que perdem seus entes queridos, né, que são assassinados diante dela, falam assim, nega esse Deus, né? Os mártires no início da igreja, que foram perseguidos, que morreram pelos leões, pelos gladiadores, etc, e estavam ali, foram queimados, né? E você vai perceber o que fazia com que essas pessoas passassem por tudo isso e passassem muitas vezes cantando, glorificando a Deus, confiando no Senhor, confiando que um lugar melhor estava reservado para elas, que elas estavam indo para casa. Quem poderia fazer isso se não fosse o Espírito Santo de Deus, né? Quem que daria essa esperança? Romanos 15:13 fala de uma esperança, essa esperança que vem de Deus através do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo, ela é tudo para nós, né? Enquanto cristãos. Se a gente negligencia essa pessoa, a gente negligencia tudo. Eu não lembro qual é o teólogo que diz, se eu não me engano, Hernandes Dias Lopes, que diz isso, de que no momento em que o mártir enfrenta a morte, ele só consegue passar por aquilo porque é o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Cristo sofredor que capacita a pessoa nesse momento, porque não faria sentido nenhum a pessoa que vive a sua vida se encontrar em frente à morte pedindo para que ela negue a Cristo com faca ou arma na mão, na cabeça dos seus entes queridos, e com ameaça de morte, com ameaça de sofrimento,
sofrimento, com seja lá o que for, do que for de mais horrível que a gente consiga imaginar para essa pessoa negar a Cristo, e nessa situação a pessoa conseguir dizer, não, eu não vou negar a Cristo, eu não vou abdicar da minha vida eterna, eu não vou abdicar de proclamar o nome de Deus, e essa pessoa morrer no sofrimento, por exemplo, o que acontece com Estevão, né? Sim. O primeiro mártir da Bíblia. Então, sim, você tremendo. olhar para isso é o Espírito Santo agindo no coração da pessoa para que no momento de tanta tensão e tanta dor, não haja capacidade de negar a Deus, porque aquilo tá intrínseco no coração. E isso é trabalho do Espírito Santo também. E mais do que isso, sofrer tudo isso, passar por tudo isso e ainda falar, Pai, não lhes impute esse pecado. Exatamente. Olha, ou seja, é o Espírito do próprio Deus, que é amor, né? Naquele momento ali, que é o Espírito de Cristo, né? O próprio Cristo, quando estava sendo crucificado ali, ele fala, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. E isso vai reverberar em Estevão, né? Ele vai falar, Pai, não lhes impute esse pecado. Ou seja, é o Espírito do próprio Deus, manifestando a essência de Deus ali. Não tem como dizer que o Espírito Santo não é Deus, né? Se na vida de Estevão ali, ele consegue exalar o mesmo perfume que estava em Cristo e que é a própria essência de Deus, né? Lá em 1 João diz, né, que Deus é amor. Ou seja, não tem como você negar que o Espírito Santo é Deus e que a obra dele é essa, de manifestar a essência de Deus em nós, né? Uhum. E é interessante ali, só comentando um texto, né, que daí vai puxar um outro assunto, que foi comentado o texto de João 16, né? E ali em João 16 é falado sobre, né, algumas partes ali da obra do Espírito Santo, né, o que ele pode fazer também e tal. E aí Douglas te pergunta o seguinte, ali no versículo 14, ele diz o seguinte, né, sobre o Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então existe também essa questão ali de uma pessoa, né, glorificar a outra, por exemplo, no caso do Espírito Santo, glorificar o Filho, né, para tornar conhecido ao mundo o que ele recebe de Cristo, caso tenha essa questão também? É, como a gente fala de sendo pessoas diferentes, e nesse sentido, você tem a obra do Espírito Santo, a obra que é feita na personalidade ou na pessoa do Espírito Santo, que faz com que o nome de Deus seja glorificado, ou que faz com que o sacrifício de Cristo seja lembrado, e aí você tem uma forma de uma pessoa tá glorificando a outra, entregando glória a outra, mesmo que a gente tá lidando com o mesmo Deus, a ação de uma pessoa glorificando a outra, como nesse caso de João 16:14 também. Sabe que, tu falando sobre isso, agora eu lembrei também que a parte da oração, por exemplo, quando a gente ora, né, olha que interessante agora o pensamento, quando a gente ora pra Deus no todo, porque a gente precisa do Espírito Santo para orar, porque a gente não sabe nem como orar, né, a Bíblia fala disso. Sim. A gente precisa dele, então. A gente ora pra Deus Pai, né, confessando pecados, pedindo direção, sabedoria e tal, mas a gente ora em nome do Espírito Santo porque Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, né, percebem? É uma coisa que eu parei pra pensar agora, até, digamos assim, na nossa oração, nós precisamos de todas as pessoas da Trindade, unicamente porque cada um tem uma tarefa, né? Sim. Na oração, vamos dizer assim, né? Mas, outro ponto que eu gostaria de conversar, pra gente falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, é a questão da plenitude do Espírito Santo, né? Eu me explico um pouquinho melhor. A gente comentou ali sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que é algo extremamente importante pra gente entender como cristãos que, digamos assim, a gente tem esse fruto quando nós estamos com o Espírito Santo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses atributos do fruto do Espírito Santo e tudo mais, nós temos uma série que está, o link no post, né? Que é a série do fruto do Espírito, né? Eu puxei ali, né? Pra dar o link no post. Mas tem aquele texto lá de Efésios, que tá lá em Efésios 5, que diz pra gente não se embriagar com vinho, mas a gente tem que estar cheios do Espírito Santo, né? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. E depois ele fala, né? Digamos assim, pra que a gente esteja cheio do Espírito Santo. Daí, eu já ouvi falar que o versículo 19 é uma consequência do 18, tem outros que, no caso, o 18 é uma consequência do 19, e tem aquele que diz que, se olhar no original, dá a entender que pode ser usado pra ambos. Então pode ser as duas coisas, né? Tipo, é um loop infinito aí. Que diz que, então, deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que é essa estar cheio do Espírito Santo? O que é essa plenitude? Como é que a gente se enche do Espírito Santo? É fazendo essas coisas? Ou tem alguma outra questão, né? Eu não tô pedindo fórmulas, mas eu tô assim, só para que a gente possa entender o que é estar cheio do Espírito Santo, porque, como foi comentado antes,
antes, às vezes as pessoas pensam que plenitude do Espírito Santo é você falar, ter dom de línguas, né? Ter manifestações de línguas, né? E eu não creio dessa forma, tá? Porque eu creio que, assim, não é só em línguas que o Espírito Santo vai te usar pra obra dele, né? Mas deixando essa polêmica de lado, então, o que é... Como é que a gente se enche do Espírito Santo, né? E como é que a gente sabe que tá cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas, às vezes, entendem errado esse conceito de estar cheio do Espírito Santo, e aí você tem gente que, como o Rodrigo falou, que acha que são os 9 dons, então eu tenho que ter os 9 dons do Espírito Santo, e isso significaria ser cheio do Espírito Santo, ou que ser cheio do Espírito Santo seria necessariamente alguma manifestação externa, sobrenatural acontecer, então eu só sou cheio do Espírito Santo quando acontece algo sobrenatural na minha vida, quando eu sou controlado pelo Espírito Santo de forma a ficar inconsciente ou sem conseguir me controlar ou tudo mais. Caído no chão, estribuchando. Né? Exatamente. Então as pessoas tomam essas experiências físicas e falam aí, tava cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio do Espírito Santo porque isso aconteceu hoje. Mas não é necessariamente isso. Essas coisas podem se manifestar, então coisas sobrenaturais podem acontecer, coisas físicas podem acontecer, mas ser cheio do Espírito Santo não se resume a isso. Eu usaria uma definição aqui que ser cheio do Espírito Santo tá num estado onde você tá refletindo ao Espírito Santo, você tá refletindo a Deus, tá refletindo as ações de Cristo. Sim. Então aquilo que você faz reflete aquilo que Cristo fez e faria e faz. É chegar a um ponto que aquilo que você diz é aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus diria. As ações são todas essas. Então pra quem assistiu, por exemplo, e essa é uma referência que talvez nem todos entendam, mas Avatar, a Lenda de Aang, você tem o Avatar no modo Avatar, quando ele é tomado e aquilo se manifesta de uma forma que as ações são as ações dos avatares antigos. Você tem isso de uma forma descontrolada em alguns episódios da série, e mais pra frente você tem um momento onde aquilo é controlado e é como se aquela força e ele se tornassem apenas uma coisa, e você não consegue distinguir. As ações são as mesmas, aquilo que se fala é a mesma coisa, a voz é a mesma. Assim também ser cheio do Espírito Santo é ser completo dele, e isso se reflete nas suas ações, não só dentro do momento do culto, mas principalmente fora dele. Aquilo que você diz é o fruto daquilo que você faz, todas essas ações e atitudes que refletem ser cheio do Espírito Santo. É até curioso, e eu anotei aqui para poder lembrar disso, de quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, a gente tem o texto de Atos 3, do versículo 8 ao 10, quando você tem Elimas, que é o mago que tenta enganar o povo para desviar o procônsul da fé dele, e aí você tem Paulo se levantando, e o texto diz exatamente isso, que então Paulo, cheio do Espírito Santo, se levanta para Elimas e diz: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você tá cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então isso não é algo que normalmente a gente juntaria com ser cheio do Espírito Santo. Então você tem um cara se levantando e chamando o de filho do diabo, mas é uma ação profética do Espírito Santo na vida daquela pessoa que faz aquilo acontecer. Então você tem Paulo tão cheio do Espírito Santo que aquilo que ele diz é exatamente o que Jesus diria, é exatamente o que o Espírito Santo faria, de olhar e dizer: não perverta os caminhos de Deus, você é um filho do diabo e tá agindo como tal. Isso é a ação do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, agir como ele e tá completo, onde às vezes isso se torna indistinguível, as suas ações e as ações do Espírito Santo. Agora, é importante a gente pensar o seguinte: nenhuma dessas ações, elas vão contrariar esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 13, do 1 em diante. Fala aqui, ó: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Até o próprio Paulo, aí repreendendo Elimas, né, ele tá fazendo isso, né, sendo usado pelo Espírito Santo por amor a Elimas, para que Elimas se convertesse, para que ele abandonasse aquele pensamento. Não era para destruí-lo, não era para humilhar, não era para, sabe, mas com a intenção de amar aquele homem. Então eu tenho um pensamento acerca da santidade, e aí é só a gente fazer uma comparação, aí é só fazer uma conexão, na realidade, não uma comparação, mas uma conexão com a palavra santo, né? A santidade, para mim, e eu creio que a palavra de Deus, ela dá essa pista, vamos dizer assim, é que eu me torno mais santo à medida que eu vou abandonando a indiferença em relação a Deus, a indiferença em relação a mim mesmo e a indiferença em relação ao próximo,
próximo. Boa. E vou me tornando alguém que ama a Deus, que ama a mim mesmo e que ama o próximo. Se a gente parar para analisar, o grande problema da humanidade começou lá com Adão foi justamente o fato de ele não se importar mais com o que Deus pensaria a respeito dele. Eu vou comer mesmo esse negócio, que se lasque pra, né, o que Deus pensa, que o problema é dele, né? E não me importa o que vai acontecer comigo, e não me importa o que vai acontecer com Eva, e que se dane, né? Então essa indiferença, que é o que está reinando no mundo, esse mal que está reinando no mundo, o maligno que está reinando no mundo, que é essa indiferença, as pessoas elas não estão nem aí umas para as outras, é farinha pouca meu pirão primeiro, se eu tiver que entrar no esquema e roubar dinheiro da merenda, eu roubo mesmo, que não tá nem aí, o problema é o que importa é o dinheiro entrar no meu bolso. Então, quer dizer, é esse amor que está se esfriando, por a iniquidade que está se multiplicando, quando ela vai sendo vencida na minha vida, aí eu vou percebendo que eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é um espírito de amor. Eu vou sendo cheio do Espírito, que é o Espírito do próprio Cristo, que é o Espírito de quem ama, que é o Espírito de quem se importa com o próximo. Então, como que eu percebo que eu estou sendo cheio do Espírito Santo? É quando eu estou amando mais. É quando eu estou amando mais a Deus. Quando eu estou amando mais o meu próximo. Quando eu estou deixando de ser tolo e de fazer coisas que me prejudicam e, por consequência, eu estou amando mais a mim mesmo, né? Porque se eu não me amar, eu não posso amar o próximo assim como eu me amo. Então, à medida que o Espírito de Deus vai entrando, porque se você olhar todo o fruto do Espírito, ele é todo relacional. Olha, né? Se você pegar lá Gálatas e você olhar, Gálatas 5 e olhar o fruto, ele é todo relacional, ele é todo de relacionamento entre pessoas. É paciência, é amor, é bondade, longanimidade. Então, como que eu percebo que o Espírito Santo está dentro de mim? É quando eu sou e quando eu tô amando mais, quando eu tô sendo bondoso, quando eu tô sendo longânimo, sabe? Então, ser cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito de Deus impregnar a mim e retirando de mim essa malignidade da indiferença, do desamor, e deixar que Deus possa caminhar sobre a terra, que Cristo caminhe sobre a terra tocando pessoas através da minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo, né? Eu creio que é isso, ser cheio do Espírito Santo. Muito bem, pessoal, então considerações finais. Muito legal esse papo que a gente teve aí sobre o Espírito Santo, algo assim que nós precisamos refletir, entender e viver, né, também, porque muitas vezes existe, é que assim, sabe o que é? Eu não quero entrar em polêmicas, por isso que eu não puxei esses assuntos aí no episódio, mas agora é só rapidinho, porque ninguém vai comentar. Mas existe, parece que existe assim, tipo assim, ó, movimento reformado ou mais tradicional, não existe Espírito Santo. Eita. Aí movimento pentecostal, só existe Espírito Santo, sabe? E aí, parece que... Mas não é assim, não é assim. O Espírito Santo, ele existe em tudo, né? Que nem foi comentado no episódio. Algumas pessoas entendem diferente, algumas doutrinas do Espírito Santo. Ok, mas ele é importante em todas as situações, né? Como a gente viu, sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente não consegue nem orar, né? Mas, deixando isso aí pra talvez algum outro podcast, né? Um outro episódio. Então, vou pedir aí, primeiramente, tu, Rodrigo, deixa aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, e depois também já diz pro pessoal onde é que eles podem te encontrar. Ok. Olha, diante até do que você colocou aí, que é fundamental, né, esse pensamento, né, que é uma confusão tão grande acerca de como interpretar esse relacionamento com o Espírito Santo. Acredito que alguns irmãos, eles têm um receio, né, até de pensar na pessoa do Espírito Santo e tal, por ver tanto mau testemunho, tanta coisa, né, acontecendo, enfim, que se diz com o nome de Espírito Santo, que a pessoa fica receosa. Mas eu posso dizer com o coração aberto para você que tá ouvindo agora, né? Não vá por pensamento de ninguém, não vá pela orientação de ninguém, porque no final das contas, meu irmão, minha irmã, quem vai convencer você, quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo. Então, aonde você está aí agora, se você deseja esse relacionamento íntimo,
profundo, sincero, verdadeiro com o Espírito Santo. Esquece que você viu alguém falando que o Espírito Santo se manifesta do jeito que acontece lá dentro daquela portinha, ali na esquina que você passou e você ficou assim, meu Deus, o que é isso? Será que o Espírito Santo é isso? Né? Esquece também o pensamento daquela pessoa que fala lá, não, o Espírito Santo não se manifesta mais e que não, né, os dons não existem mais, etc. Esquece qualquer livro de teologia, qualquer pensamento, qualquer pregação que você tenha ouvido, esquece tudo isso. Dobra o teu joelho dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Abre o teu coração, ou fique em silêncio, não importa, mas estabelece o teu momento ali com o Senhor, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo ali, você e Ele. E vai nessa pegada, um dia após o outro, ali buscando você e Ele só. E você pode ter certeza, meu irmão, você pode ter certeza que a verdade, ela vai se revelar para você. Ela vai se revelar para você. E a Escritura, ela vai se tornar real na tua vida. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer um que caminha ou que se pretende ser um discípulo de Jesus, é ele ser discípulo de Jesus baseado na experiência dos outros. Cara, busca a tua experiência com o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, e ele tá junto contigo, e ele vai te orientar, ele vai te levar, ele vai falar com você, ele vai te mostrar a verdade, e ele vai te libertar de qualquer amarra, de qualquer prisão, e vai te dar vida, e vida em abundância, tá? E se você quiser me encontrar, né, como o Ed mencionou, é só você acessar lá o resistenciapodcast.com e procurar lá os episódios onde eu esteja participando, e através do Resistência você pode fazer contato com a gente lá e a gente tá junto, no nome de Jesus, tá? Muito obrigado, Ed, pela essa oportunidade aí de estar participando no Pelo Amor de Deus, e eu espero que esse episódio seja bênção na vida das pessoas aí, da vida do ouvinte, de todos aqueles que acessarem o podcast aí, em nome de Jesus. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo teu tempo aí, por conversar conosco aí e por participar aí. Inclusive, muito importante agora, link no post aí do Resistência Podcast, o pessoal poder acessar e conferir lá também os episódios em que o Rodrigo participa lá. Muito obrigado. E agora, Douglas, agora é a sua vez aí, por favor, o que você considera finalmente, e depois também fala onde é que o pessoal pode encontrar. Opa, eu quero ser sucinto ao dizer que graça e amor são coisas que só se entendem através do Espírito Santo na gente. Então só entendemos o que é graça, só entendemos o que é amor, porque é uma revelação do Espírito Santo no coração de cada crente. E isso é um presente de Deus para nós, que a gente tenha um relacionamento com o Espírito Santo e que através desse relacionamento a gente entenda na plenitude o que é graça, o que é amor. Então busque ter um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer e saber sobre ele, cuidado com as suas experiências e cuidado com os seus sentimentos, porque você pode sentir o Espírito Santo e você pode experimentar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é o que você sente, não é o que você experimenta apenas. Isso são coisas que acontecem na sua vida, mas procure conhecer o Espírito Santo e saber sobre ele e entender e ter esse relacionamento dia após dia com o Espírito Santo, porque ele é o consolador que Cristo deixou pra gente. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho lá no Teologueiros, você pode procurar a gente no YouTube, então Teologueiros tá lá, ou você pode procurar a gente também nas plataformas de podcast, com o podcast do Teologueiros que agora tem também. E queria também agradecer ao Ed aí pela oportunidade de participar desse podcast tão legal e de conhecer o pessoal do Resistência Podcast também, que eu não conhecia, mas agora com certeza vou procurar para conhecer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Douglas, obrigado aí por estar aí conosco também. E link no post duplo do YouTube e do podcast, né? O pessoal poder conferir lá o Teologueiros, bem interessante. Eles começaram agora, né, o podcast, então o pessoal pode acompanhar desde o primeiro episódio já, né? Sim. Não que o Resistência, quem não conhece, não possa. Pode também, né? Não vou, vou botar aqui um panos quentes. Mas muito obrigado aí, Douglas, também por participar e por disponibilizar o teu tempo, né? Sei que hoje em dia aí pra todo mundo é uma corrida e que bom que vocês dois aí puderam, né, estar aqui comigo gravando e dando aí o seu conhecimento aí pro pessoal poder entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, né? E eu também encerro por aqui, então eu concluo que o Espírito Santo, como a gente conversou, ele é primordial, né? Ele é extremamente importante, né? E eu entendo também, né? Acabei não comentando porque seria mais do mesmo, né?
interessantes, mas eu entendo que para nós vivermos uma vida realmente santa, assim como para sermos salvos nós não precisamos fazer nada, né? Porque a gente não precisa, né, pagar nada, nós precisamos fazer sacrifício, é basicamente crer, né, e confessar. Sim. Da mesma forma, pra gente viver uma vida de santidade, a gente também não precisa fazer nada, né? Porque quando eu digo fazer nada, nada mesmo, porque no momento que a gente começa a fazer alguma coisa, nós estamos fazendo e a nossa vontade é a carne. Agora, quando a gente não faz e a gente deixa o Espírito Santo agir, aí a gente começa a viver pra Deus, né? Então, eu não digo fazer nada, entendam, né? Entendeu o contexto? Não é a gente ficar parado que nem uma múmia, mas eu digo não fazer com que a nossa vontade carnal sobrevaleça em nossa vida, mas sim a vontade do Espírito Santo, né? Nós temos que negar a nós mesmos diariamente, carregar a nossa cruz, né? Como a Bíblia fala, né? É um exercício de negação de nós para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de agir e nos demonstrar a vontade de Deus, porque só Ele conhece a vontade de Deus. Nós não conhecemos o coração de Deus, né? Sim. Só Ele. Isso aí. Esse, ele é o único. Isso, e a verdade, ela é revelada através da palavra de Deus também, que precisamos do Espírito Santo também para entendê-la, né? Então, lembre-se disso, né? E que nem foi comentado, né? Então, busque, né, essa entrega a Deus, essa entrega ao Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar a andar nessa caminhada de uma forma mais tranquila, vamos dizer. Se bem que às vezes, né, não vai ser tranquilo, porque Paulo é prova disso. O próprio Jesus. O próprio Jesus, né? Mas então tá, pessoal. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e pra quem fica pra área de feedback. Até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandé, com você e eu aqui mais uma vez. Você sempre com a sua voz do nada. E você com a sua voz estrogonoficamente sensível. Oi. Super voz. Mas, Dandeco, vamos lembrar nosso feed. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar e nos avaliar lá no iTunes, deixando as estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes, esse atalho que vai direto pra lá. Lembrando que estamos também em Spotify e outros agregadores. Só pesquisar por PADD ou Pelo Amor de Deus, de um jeito ou de outro você acha. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 152, episódio anterior, né? Nós falamos sobre inveja e ambição egoísta. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o Ricardo Silva. Opa, Ricardo Silva, uma pessoa líder. O que ele disse? Putz, já estava em crise de abstinência para ouvir o podcast. Agora posso começar o final de semana. O episódio foi bem bacana, abraço. Muito obrigado, Ricardo Silva, sempre presente, né? Uma figurinha carimbada aqui na área de feedbacks. Quem que foi o próximo? Como sempre, o Mael Spinelli. Opa, o que ele disse? Graça e paz, pessoal. Tiago é um livro incrível. Só acho uma pena que muita gente o tira do contexto para defender coisas erradas. Observação. Quando não for fazer 1 João 3,16, podem me chamar. Pois é, temos que lembrar de chamar o Mael. Vou ver se eu lembro, né? Se escalou, hein? Eu vou ter que dar uma anotada aí, né, pra lembrar de chamar o Mael. Mas, muito obrigado, Mael Spinelli. Realmente, muito legal ali o livro de Tiago, né? Foi bem legal, inclusive bem legal essa série que estamos fazendo em 316. Tô achando bem legal a gente fazer essa exposição, né? E quem gostou da exposição foi quem, Dandeco? Foi ele, o Igor Reis. Opa, Igor Reis! Também é uma figurinha que tá aparecendo bastante ultimamente na feedback que ele disse. Parabéns por conseguirem espremer e tirar uma discussão de 40 minutos de apenas um verso. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e desse podcast. Abraço! Muito obrigado por seu comentário batráquio, né? Um comentário estrogonoficamente sensível e que merece o respeito tecnológico, né, Dandeco? Mas quantas qualidades. Olha só, Igor Reis aí, né, deixou de se... Conseguimos, né, tirar uma discussão de apenas um versículo, porque é um versículo muito bom, né? Quero ver quando vai chegar aqueles versículos que não tem muito conteúdo que a gente vai fazer. 10 minutos, acabou o episódio. É só ler as propagandas mesmo. Só ler o versículo, acabou, não tem muito o que falar, tchau. Mas, Dandeco, de feedbacks é isso aí, né? Nem hoje... vi o tempo passar. Pois é, então temos as indicações. Qual é? Hoje é o podcast Puro e Simples, temporada 1, episódio 8, Discipulado. Link no post. Episódio muito interessante sobre discipulado. Até eles indicaram o nosso episódio sobre discipulado lá.
Mas não é por isso que estamos indicando porque é muito legal o papo deles, inclusive complementa, né? Eles falaram sobre discipulado de uma forma diferente, né? Falando sobre conceito, sobre o que é discipulado e tudo mais. Bem legal aí, vale a pena conferir, escuta lá. E por hoje só, né, Dandepan? Então tá, pessoal, até a próxima! Até mais! Eu tô de